trazer uma meditação nesta noite. É um texto bem familiar da Bíblia, capítulo 13 de Atos, que diz assim: na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio Cirineu, e Manaém, que fora criado por Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor, e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e pondo sobre eles as mãos, os despediram. Graças a Deus. Enquanto nós estávamos iniciando o culto, eu lembrava de alguns processos que aconteceram nesta igreja. Lembro-me bem que o pastor Ricardo veio para cá para dirigir esta congregação com muita alegria, juntamente com a família. Esteve em uma casa hospedada aqui próximo. Muitos projetos, certamente, havia no coração dele para desenvolver aqui. Projeto estes que, sem dúvida, a parte deles, ele comunicou a alguém da igreja. Só que chegou o momento em que Deus, o Deus que cuida da igreja, como nós já ouvimos nesta noite, o Deus que dirige a igreja, o Deus que dá obreiros à igreja, precisou dele em outro lugar. Então, o presbítero, salvo engano, o presbítero Antônio Félix, foi o sucessor dele. Veio para cá, ficando também por pouco tempo. Estando na minha casa, talvez de barriga cheia, eu dormi naquela noite, eu tive um sonho. No sonho eu era empossado em uma congregação, e a pessoa que estava ali disse Barra do Piauí. E quando quando eu sonho alguma coisa que eu sei que não é um simples sonho, eu sempre conto à minha esposa para, quando acontecer, ela saber que eu já contei a ela. E aí eu rodei para um lado, rodei para outro, fui para um lado e fui para outro, e vim, desci aqui também, e fiquei por um tempo, 3 anos e meio, até que o nosso pastor me levou novamente para a nossa sede, e já estou lá há algum tempo servindo ao Senhor, e com muita alegria auxiliando o nosso pastor. E pelo que nós temos no texto aqui, veja bem, o que esta igreja aqui de Antioquia, observem bem isso. O que esses irmãos, o que esta igreja estava fazendo? Eles estavam servindo ao Senhor e orando. Esta igreja aqui do texto, é uma igreja que estava orando e certamente pedindo a direção de Deus. Eu disse há pouco que quem dá pastores à igreja, não é a igreja para pastores. Eu nunca vi nosso pastor, estou bem aqui, ele está bem aqui, eu nunca ouvi nosso pastor falando a minha igreja. Já congrego com ele há um bom tempo, nunca ouvi falando a minha igreja. Já ouvi outros pastores. Nosso pastor nunca ouvi. Por quê? Porque ele tem certeza que a igreja é do Senhor Jesus. Agora o Senhor Jesus o deu como nosso pastor. Aí é diferente.
Então esta igreja aqui de Antioquia, ela estava orando, e como nós estamos reunidos aqui, naquele dia eles também estavam reunidos, e o Espírito Santo, aleluia, tinha e tem liberdade de escolher do meio da igreja, aleluia, porque é daqui mesmo, onde ele vai escolher pessoas e capacitá-las para liderar o seu povo. Quem nos conhece, aleluia, é o Senhor. Quem conhece as nossas estruturas é o Senhor. Eu, por exemplo, eu não me conheço. Às vezes me pego em situação e me pergunto, bom, mas é eu mesmo? Foi eu mesmo? Mas o Senhor nos conhece. E aqui a Bíblia diz que a igreja que estava em Antioquia, eles estavam servindo ao Senhor, aleluia, e jejuando. São duas coisas interessantes. Primeiro, eles eram servos de Deus, eles estavam orando. Igreja, eu desconheço algo que a oração não possa resolver. Ora, o apóstolo Tiago, por exemplo, ele disse que a oração de um justo, ela pode muito em seus efeitos. Se uma pessoa, por exemplo, dobrando os seus joelhos e clamando ao Senhor, ora, Senhor, eu te apresento a causa X, e batendo, aleluia, ainda que aparentemente demore, pois nós vemos em Lucas capítulo 18, uma viúva que bate, uma viúva que clama, até que o juiz, só que o juiz ali é um juiz iníquo, mas até que ele se aborrece e diz, eu vou dar o ganho da causa para esta viúva, porque ela não para, ela me importuna sempre. Houve um momento também em que os apóstolos estavam com Jesus, e uma mulher clamava, uma mulher dizia, tem misericórdia da minha filha, pois ela está miseravelmente endemoniada. A Bíblia diz que os apóstolos, por um momento a Bíblia nos mostra que Jesus, por um momento parece que ele não quer atender aquela mulher, e os apóstolos dizem, olha, Senhor, ela vem gritando atrás de nós, aleluia, e ela vai gritando, ela vai lutando, ela vai insistindo, a ponto de Jesus dizer, não é lícito pegar o pão dos filhos e dar para os cachorros. Ela disse, Senhor, mas os cachorros também comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Jesus disse, vai mulher, o demônio já saiu da tua filha, aleluia. Então ela persiste, aleluia. É preciso, igreja do Senhor, persistir. Entenda uma coisa, a presença de Deus não é rasa como às vezes nós pensamos. É preciso mergulhar, é preciso bater. E olha que Jesus disse assim, buscai e encontrareis, pedi e dá-se-vos-á. Ele disse que aquele que pede recebe, aquele que busca encontra, aleluia. Nossa igreja do Senhor, nós temos uma ferramenta poderosa chamada oração. O capeta pode achar graça quando eu estou pregando, ele pode achar graça da sabedoria que eu tenho, mas ele estremece quando eu dobro os meus joelhos e converso com alto comando com o Senhor, aquele que fez o céu e a terra, que está sentado sobre um alto e sublime trono, aquele que é o Todo-Poderoso, aquele que está no meio desta igreja, aquele que faz, aleluia, coisas grandiosas, aquele que batiza no Espírito Santo, aquele que faz maravilhas, aquele, aleluia, que os céus, louvado seja Deus, é a sua morada, mas ele está habitando dentro de cada crente fiel que o adora, aleluia, que o serve na beleza da sua santidade, aleluias. A igreja estava servindo ao Senhor, jejuando e orando, e nesse meio o Espírito Santo falou.
às vezes não entendemos as decisões dos nossos líderes. Eu caminho na nossa sede, vou citar exemplo de mim, sem nenhum bitaco na administração da igreja com o nosso pastor. Eu creio plenamente que o nosso pastor está na direção de Deus. E pronto. Eu creio plenamente nisso. Plenamente. Se fosse para ser cegamente, eu diria cegamente. Mas eu creio plenamente. Veja, eu até mandei um áudio para o pastor hoje de manhã. Porque não era plano nem do nosso pastor mandá-lo para cá. Pastor Bernardo. Eu acompanhei o movimento. Como assim? Ele seria, não sei se ainda vai ser, o presidente, o secretário de missões. Então Deus mexe para cá, Deus mexe para lá, aleluias. E é preciso a gente entender. Por exemplo, a cabeça dele, os projetos dele estavam na Secretaria de Missões. Às vezes a gente não entende o que acontece conosco. Eu canto, eu prego, eu oro, eu jejuo, eu me consagro e depois eu estou com câncer. Como explicar Deus, meu irmão? Não dá para explicar, é deixar Deus agir. Afinal de contas, Ele é Deus. É deixar Deus guiar, aleluia, por completo. Senhor, Tu és realmente o Senhor da minha vida. Um servo não tem autonomia sobre as decisões do seu Senhor, mas o Senhor manda como quer. Na nossa carnalidade a gente faz isso, ó. E o Senhor lá do alto céu, bota teu rosto no pó que é melhor. Eu não te quero batendo pé. Eu não te quero batendo língua. Eu te quero me servindo, jejuando e orando. Aleluia! É preciso. Salvo engano, eu ouvi, não sei se foi aqui hoje, acho que foi a leitura. Os que são guiados pela carne. Foi alguém que leu aqui? Pronto. Os que são guiados pela carne inclinam-se para as coisas da. Os que são guiados pelo Espírito inclinam-se para as coisas do. E esse negócio de mudar, aleluia, as peças na igreja, aleluia, é coisa do Espírito de Deus, pois estejamos atentos ao agir do Espírito de Deus, dizer: Santo Espírito, me usa, e não deixe o capeta me enganar, não deixe a raiz de amargura entrar no meu coração, eu quero ser salvo. Ei, já vou terminar. O que tem de crente que só vai fazer como o Jó disse. O Jó, depois de tudo, ele disse assim, eu acho que até citei esse versículo um dia aqui, dia que eu vim, o Senhor me convidou. Eu te conhecia, não é? Eu te conhecia de ouvir, mas agora os meus olhos te contemplam. Escute isso, não devemos apenas saber que o céu é um local maravilhoso, devemos almejar entrar nele e ficar lá eternamente. Isso aqui não é uma brincadeira, isso aqui é um local em que a presença de Deus está aqui. Então a igreja servia o Senhor, jejuava e orava. Enquanto ela servia o Senhor, jejuava e orava. Quem falou? Não foi a igreja que escolheu.
Me ajude, pelo amor de Deus, pensar nisso. Não foi a igreja que escolheu. Eu pergunto à igreja do Senhor nesta oportunidade. Pode falar se você lembra. Quem falou? Eu vou ler o texto. Servindo eles ao Senhor, jejuando, disse o Espírito Santo. Quem foi que falou? Quem foi que escolheu o obreiro? Quem foi que capacitou o obreiro? E eu te pergunto, qual é o nosso papel? Qual é o nosso papel? Não é? Receber o que foi dado. O que a igreja estava fazendo? Me ajude. Servindo ao Senhor, jejuando. Servindo ao Senhor, jejuando e orando. Servindo ao Senhor, jejuando e orando. Porque eles estavam servindo ao Senhor, jejuando e orando. O Espírito Santo falou. E disse o nome dos obreiros. E certamente, escute isso, falou com a liderança. O Espírito Santo certamente falou com os líderes que estavam aqui. Quando nós olhamos, por exemplo, para Apocalipse, nós encontramos a carta à igreja de Sardes. Salvo engano, de Pérgamo, que está quase todo mundo morto. Pérgamo, Sardes, não lembro agora. Não lembro bem, é uma das duas. O obreiro daquela igreja estava praticamente desviado. Por quê? O Senhor disse para ele assim, ó: tu tens nome de que está vivo, mas o Senhor falou com ele e disse: arruma, ajeita, confirma os outros que estão para morrer. E a gente bate no peito, tem que ser do meu jeito, pois enquanto for do seu jeito, Jesus não faz nada, porque é do jeito dele. Foi ele que morreu na cruz do Calvário, foi ele que ressuscitou ao último dia, foi ele que subiu ao céu, é ele que está sentado à destra do Pai, é ele que recebeu todo o poder no céu e na terra, é ele que diz: eu sou, e operando eu, quem impedirá? Quem pode se escapar agindo eu? Louvado seja o Senhor. Ei, nós somos pó e nada mais. Aí Paulo diz assim: nós temos esse tesouro em vaso de barro, para que a excelência do seu poder seja dele e não nossa. Quer dizer que dentro de cada crente tem um tesouro, só que o vaso é de barro, mas a excelência do poder dele. Então vamos deixar o Espírito Santo escolher, vamos deixar o Espírito Santo fazer, aleluia, porque quando ele fizer assim, te prepara, aleluia, para um grande avivamento, e pessoas aceitar Jesus, pessoas que jamais você pensou que seria crente, vai dizer: eu quero Jesus que tu serve.